E disse: Se ouvir você ouvir a voz do salvação, seu Salvador, e fizer o correto aos olhos dele, e der os ouvidos aos apontamentos dele, e prestar atenção a todas as regras dele, todos os males que coloquei em sitiado não vou colocar sobre você, porque eu sou salvação, o que cura você. Então aqui nós vemos que é nitidamente dependente ah, o estar bem e o não ter males na vida, né? Não só em questão de doenças, mas em geral, está ligado a prestar atenção a todas as regras dele, dar ouvidos aos apontamentos dele. Essa palavra apontamentos aqui nas tradicionais vai estar ordens, mas é mais apontamentos. Fizeram o correto aos olhos dele, não aos olhos seus, ou de quem seja que fale alguma coisa assim, né? Então, a bênção, o derramar de bondade do Salvador está ligado à obediência. E, por exemplo, como que você vai prestar atenção a todas as regras dele se você não conhece as regras dele e o que ele quer? A inspiração do coração e a coisa toda. Então, nós temos várias pessoas hoje que, que se julgam ser cristãos aos olhos dele, né? Mas não são, né? Ai, por que que isso está comigo? Ai, Salvador, o que que você quer que eu faça? Ai, Deus, o que que eu devo fazer? Sim, mas tem um livro ali que tem várias coisas escritas sobre como você, sobre o que ele espera. Ali tem o padrão do comportamento que o Salvador quer que você tenha diante das outras pessoas. E esse comportamento, ele tem que ser intrínseco, não forçado, porque se você faz de uma forma externa, você está apenas fingindo, tá? E, por exemplo, no Novo Testamento, quando está escrito hipócritas, a palavra mais correta traduzida seria fingidos, ou atores, ou fingidores, né? E como que isso, você faz isso de forma natural? Ao decorrer do seu do caminhar de uma vida de oração diante do salvação e de ler, ele vai simplesmente colocando aquelas coisas no coração. Você vai tendo situações de que você vai ver ele agindo, que nem eu comentei no episódio anterior, sobre o desenvolvimento de confiança e como colocar as coisas em oração e buscar dessa forma faz você ter uma confiança nele, e conforme você vê essas grandes coisas acontecendo, você vai adotando de forma natural uma postura de humildade e uma postura boa, porque você começa a ter confiança de que ele de fato está ali e de que ele de fato é bom. Não é apenas algo que você ouviu de alguém falar, mas aquilo se torna parte de você. E no Novo Testamento, não, no Antigo mesmo, eu não vou lembrar agora onde, mas está escrito, né? Eu vou inscrever as minhas regras no coração deles. Então, lá vai estar leis, né? Mas eu traduzo essa palavra como regras ou instruções, dependendo de onde está. Então, ele começa a fazer aquilo começa a ser de forma natural, sem forçado, sem. Você simplesmente passa a ser aquela pessoa, né. E se você faz aquilo de forma forçada, não é de verdade, porque você não é naturalmente daquela forma, é fingindo. Então, assim, a bênção dele, aqui e em outros lugares do Novo Testamento também tem lugares que falam, é baseado nisso, né, de ouvir os apontamentos dele, prestar atenção às regras dele, e não como muitos pregam por aí, né, que basta você entrar na piscina, saiu e agora qualquer coisa é qualquer coisa, né. Então, assim, é um estado de busca, tá, prestar atenção a todas as regras dele, dar ouvidos ao apontamento, fazer o correto aos olhos dele. Então, os males também vêm, né, se você não faz o correto aos olhos dele, né. Lembrar que o que você acha correto não necessariamente é o que ele acha que é correto. E se você não tem os exemplos daquilo que está escrito, você não tem como pensar: "Poxa, né, eu acho que isso é correto". Inclusive eu tive uma amiga que uns tempos atrás, conversando comigo, ela falou assim: "Ó, eu fiz tal coisa, mas eu penso que isso é correto". E daí eu mostrei na Bíblia, ela falou assim: "Poxa, de fato não é", né. E não tem a ver com leis e costumes, tem a ver simplesmente questão de
de o que é certo e o que é errado aos olhos do salvação. E daí eu expliquei para ela por que que aos olhos dele aquilo seria incorreto e ela entendeu. Eu não lembro o que que era agora, mas é importante ter isso tudo em, né. E tem coisas que para nós, para quem não lê, parece estranho, como, né, os judeus, né, da época não poderem se casar com pessoas que não são judeus. E quando você olha de fora, você fala assim: "Poxa, mas isso não faz sentido, né, isso aí é preconceito". Mas quando você começa a entender, você começa a ver o raciocínio por trás da coisa toda. Por exemplo, nesse quesito, você mistura costumes. Então você já não sabe mais se a sua bênção vem do costume de você ter uma vida diante do salvação ou você ter um costume de, por exemplo, ter um, sei lá, um pente da sorte, né. Eu tenho um pente ali, então eu pensei nisso. Então, por exemplo, você é o marido, você tem os costumes do salvação, né, de ter uma vida diante do salvação. E sua mulher tem o pente da sorte dela ali, né. Acontece alguma coisa boa, ela fala assim: "Não, foi meu pente da sorte que estava ali que fez isso". Então você começa a se desviar do que é do salvação e do que é do mundo, né. Então quando você começa a explicar as coisas, elas começam a fazer sentido. Então tem muita coisa que, de forma vaga, pareça não fazer sentido na Bíblia, mas quando você olha por trás, a coisa começa a fazer sentido. Então isso aqui é muito importante, tá, porque não é simplesmente o que falam, né, que: "Ah, você foi batizado e agora você está salvo", e a coisa toda. Complicado você falar isso, porque quando você vai mais adiante lá em, acho que é Isaías, né, fala, né, que Satanás, que eu chamo de o perseguidor, ele guiava os, o pessoal fala que está escrito, né, os louvores dos céus e ele caiu e a gente sabe para onde ele vai, né, então então quem fala assim: "Ah, aconteceu uma vez, você não precisa mais fazer nada, agora", não, você tem que se manter, porque desviar existe. Existe um ponto do qual você não consegue mais se desviar? Existe, tá. Eu acho que chega a um certo ponto da sua busca onde você simplesmente não consegue mais tomar atitudes de que te faça desviar de uma forma onde você vá passar a eternidade no lugar oco, né, que eles chamam, a melhor tradução da palavra inferno é oco. Existe esse ponto? Sim, mas em nenhum lugar fala que é quando você entra na água, sai e agora está tudo resolvido, tá. Isso é uma convenção que fizeram aí, que: "Ah, não, pá", e agora não é isso, tá. Não é porque você entra ali na água: "Ai, agora tô", não, não é. Em nenhum lugar da Bíblia fala que basta você descer na água, subir, que agora você não vai para o oco. É um estado de busca, é o dia a dia. E eu te garanto, e eu falo por experiência própria, essa busca do dia a dia, quando você finalmente entra no na frequência, na sintonia desse caminhar, ela é mais gostosa do que uma vida cheia de prazeres e fazer tudo o que você quer. E eu sei, porque eu vivi isso. Eu tive uma vida de luxo, de toda essa forma, e eu abri mão dela porque eu vi que isso aqui me dava mais paz no coração do que aquele oco, né, que estava o meu coração naquela época. Então, assim, eu te garanto que a partir do momento que você entra nessa frequência da busca diária, do comer do pão, do buscar o salvação com o seu coração, eu tenho certeza que você vai ver que uma vida sem aquilo já não vale mais a pena. Então, ao meu ver, né, voltando aqui ao assunto, ao meu ver, o que eles dizem sobre quando ou como você é salvo está completamente equivocado, por causa desse versículo e por causa de outros. Eu meio que sei mais ou menos o momento que eu senti que eu falei assim: "Olha, eu acho que agora é difícil eu fazer algo para cair no oco eterno". Eu sei mais ou menos. Se um dia eu sentir de dizer, eu digo. Mas eu também não sei se de fato foi aquele. Mas no Novo Testamento está escrito, né, aquele que ele pega na mão dele, ele não vai soltar mais.
Mas quando você olha por trás, o que que é estar pego pela mão dele? Qual que é o momento? Ao meu ver, é o momento íntimo de cada um, que quando você está bem encaminhado no andar, você pode dizer: "Não, de fato, esse é o momento que eu sinto que ele vai falar que ele me pegou ali e não solta mais". E lembrando que a palavra mão, ela também se traduz como Cristo, né, então ele te pega ele te segura na mão dele, ele te segura com o Cristo dele, né, com salvação dele, porque o nome do mão é salvação, mão do salvação, salvação, mão. Mas de fato não é algo externo que você possa fazer, "Ai, aqui vou", não, coloca esse controle em cima da TV ali que você está salvo, pula na piscina lá que agora não, 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 não. Eles chegaram em Carvalhos, e lá tinham 12 olhos d'água e 70 palmeiras. Eles acamparam lá junto às águas. Êxodo 16. Eles partiram de Carvalhos, e toda a testemunha dos filhos do persistiu com o grande pastor, chegou ao sertão de Espinheiro, que é entre Carvalhos e Espinhoso. Agora, essa palavra Carvalhos, ela me dá uma, ela me dá um grande trabalho, porque tem lugar que ela é carneiro, tem lugar que ela é pilar e tem lugar que ela é carvalho. Que eu ainda não, eu, eu ainda não consegui relacionar qual que é a palavra base disso tudo, né? O que dá a se entender que, por exemplo, é uma coisa imponente, né? Então, assim, aqui tá Carvalhos, mas poderia muito bem ser como carneiros ou pilares, né? Ou, por exemplo, até mesmo talvez eucalipto, porque é uma árvore grande e imponente, como se fosse um pilar. Mas por enquanto tá Carvalhos, enquanto eu não vejo algo que fica de forma neutra, assim, e espinhoso. No dia 15 da segunda renovação da saída deles da terra de sitiado. Lembrar aqui que renovação é o conceito de mês, tá? Mas a palavra mês do hebraico ela é muito no sentido de algo novo, tanto que começava na lua nova. Não é como o nosso mês é, que ele começa sempre no dia 1 e sempre cai num dia diferente da semana e numa fase diferente da lua. E, ao seguir o calendário lunar, todo mês tem a mesma quantidade de dias. Isso não ocorre com o nosso calendário. Um mês tem sempre exatamente o mesmo número de dias, enfim. E é importante lembrar isso porque renovação é cíclico, né? Mês a gente fala: "O mês acabou, ele não volta mais", mas é importante sempre estar lembrando que tudo na Bíblia é de forma cíclica. Por exemplo, os feitos impossíveis que aconteceram no Egito pela mão do Salvador, eles acontecem de novo em Apocalipse. Então, é muito um conceito de cíclico maior, né. Nós, no mundo de hoje, nós temos muito uma noção de começo e fim. Lá é cíclico. Toda testemunha dos filhos do persistiu com o grande pastor, murmurou sobre o tirado, e sobre o grande monte, no sertão. Aqui, em muitas traduções, vai estar, eu acho que congregação, comunidade, coisa assim. Mas literalmente é a palavra testemunha. Então, é a palavra testemunha, ok? Os filhos do persistiu com o grande pastor disseram a eles. Persistiu com o grande pastor é Israel, né? Grande monte é Arão e tirado é Moisés. Sitiado é Egito. Quem dera tivéssemos tido fim pela mão do salvação na terra desse sitiado. Olha, é pesado, porque depois deles serem livrados de tudo aquilo, quem dera tivéssemos tido fim pela mão do salvação na terra desse sitiado. E que interessante, porque como que é traduzido, como que eu traduzo Jesus Cristo no Novo Testamento? Salvação, mão. Porque Jesus significa salvação e mão significa, né, eu falo que é Cristo, né? Então aqui, ao mesmo tempo, eles estão falando que, né, que era Cristo que fez
aquilo tudo. Não dessa forma que eu estou falando, com essa total consciência de que eu estou tendo por conta de conhecer o Novo Testamento, mas é meio que algo profético, né, porque lá em Apocalipse as pessoas sitiado, né, que sendo o mundo, tem fim pelo salvação humana, que é Cristo Jesus, que volta à terra e quando ficávamos junto à panela de carne, quando comíamos pão até ficar satisfeitos, pois vocês nos fizeram sair para este sertão para dar fim a toda esta convocação, com fome. Convocação é a real tradução também da palavra igreja. E aqui são duas palavras diferentes. Aqui é testemunha, que eles usam assembleia, e aqui embaixo, vou até ver como que está traduzido nas traduções tradicionais. É, eles usam multidão. É, por que que eles não traduzem como igreja? É a mesma palavra. Porque lá não tinha um prédio, né? Ao meu ver, isso foi forçado de forma duvidosa. Porque convocação é todo lugar que você chama as pessoas, não simplesmente um prédio. Se eles colocam igreja aqui, isso quebra o raciocínio de que você tem que estar num prédio. Não é isso. E é interessante porque no Novo Testamento é eclésia, né, que é meio que chamar para fora. E eu sempre questionei, por que chamar para fora? Talvez chamar a galera para fora do prédio, né? Mas aí conforme eu fui vendo que eu acho que é muito do chamar para fora, tem a ver com o fim dos dias, quando o povo é chamado para fora do túmulo. Eu acho que tem essa conexão aí também. Eu acho que eu ainda vou encontrar um versículo que faz um jogo de palavras legal e demonstra isso. Mas esse negócio de convocação, eu só saquei essa última vez que eu passei pelo Novo Testamento. Eu estava traduzindo isso aqui de outra forma na tradução anterior. E aqui, ó, quando nós lemos a palavra, e quando você pega a Bíblia e você abre ela, e você ela de coração, não, salvação, vou copiar um capítulo aqui para te conhecer melhor, que eu recomendo. Você vai escrevendo até você ficar satisfeito, né? Não prometa, eu vou fazer um capítulo. Não, vou escrever aqui até eu falar, tá bom. Não force. Você vê que aquela saciez, aquilo depois que você acaba, que você cansou de ficar, você vai notar que você vai estar diferente. Então isso aqui é a representação física do que eles deveriam estar de fato fazendo, que é buscando a fala de salvação. E panela de carne, eu não vou explicar agora porque eu vou ter que entrar no sacerdócio, vou viajar muito se eu for explicar panela de carne. Mas a carne verdadeira que nós comemos, que dá sustento, é o Cristo na cruz. E mais para frente eu vou entrar mais a fundo nisso. Eu acho que quando chegarmos aos sacrifícios, eu vou explicar isso aqui melhor. E aí, por exemplo, a convocação, que é a tradução da palavra igreja. Se ela não come pão, ela fica com fome. Já foi em um templo um dia onde você foi lá, você escutou, 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 saiu como, poxa, tô saindo do jeito que eu entrei. É buscar pão e passar fome, dependendo do que você está fazendo, para poder receber a fala. Por isso que eu sempre recomendo, copia aquele momento que você e ele. Então salvação disse ao tirado: Veja, eu vou fazer chover para vocês pão dos céus. No Novo Testamento, o Cristo fala o quê? Eu sou o pão do céu, né? E ele também fala o quê? Eu sou a chuva, né? Então eu vou fazer chover para vocês pão dos céus. Então aqui ele está ligando diretamente ao Cristo. Eu vou fazer chover para vocês pão dos céus. Aqui, chover Cristo, pão dos céus Cristo. Eu sou o pão do céu, que ele fala. O povo vai sair e vai colher a fala de um dia naquele dia, para que eu teste ele, se ele vai andar na minha instrução ou não. E é o mesmo que eu falo para vocês. Busque, copie a fala do Salvador, né? E você vai ver que de forma natural aquilo vai se escrevendo no seu coração, a instrução dele, tá? Essa aqui nas traduções convencionais está a palavra lei, porque os hebreus traduzem
A palavra Torá, que é o nome que é como se fala, em lei, mas pela forma que ela é usada, ela é mais provável que seja instrução. Agora, eu não falo hebraico, eu comparo o uso dela na palavra e os diagramas. Mas eu acho que esse é uma tradução muito mais fiel para essa palavra aqui, desse idioma aí, diante de como ela é usada na Bíblia. Agora, se isso recebeu alguma alteração de 4.000 anos para cá, pela forma que eles usam, aí já é outra história. E vai acontecer no sexto dia que eles vão deixar o que trouxerem pronto. E vai ser o dobro do que eles colhem dia a dia. Tá, então na sexta-feira, no sexto dia, eles vão deixar pronto em dobro. Então o tirado e o grande monte disseram a todos os filhos do persistiu com o grande pastor. No anoitecer, vocês vão saber que salvação fez vocês saírem da terra de sitiado. E no amanhecer, vocês vão ver o peso do salvação, pois ele ouviu as murmurações de vocês sobre salvação. E o que somos nós, para que vocês murmurem sobre nós? E o tirado diz: vai ser quando salvação der carne para comer a vocês no anoitecer, e pão no amanhecer, para ficarem satisfeitos. Pois salvação ouviu as murmurações de vocês, que vocês murmuraram sobre ele. E o que somos nós? As murmurações de vocês não são sobre nós, mas sobre salvação. O tirado disse ao grande monte: diga a toda a testemunha dos filhos do persistiu com o grande pastor. Aproximem-se diante da face do salvação, porque ele ouviu as murmurações de vocês. E aconteceu que, quando o grande monte falou a toda a testemunha dos filhos do persistiu com o grande pastor, eles viraram para o sertão. E vejam, o peso do salvação foi visto na nuvem. Salvação falou ao tirado, dizendo: eu ouvi as murmurações dos filhos do persistiu com o grande pastor. Fale a eles, dizendo: entre os anoiteceres vocês vão comer carne, e no amanhecer vocês vão ficar satisfeitos de pão, e vocês vão saber que eu sou salvação, salvador de vocês. E aconteceu no anoitecer, que subiu codorna e cobriu o acampamento. E no amanhecer teve uma camada de orvalho ao redor do acampamento. E a camada de orvalho subiu. E vejam, sobre a face do sertão tinha uma coisa fina, em flocos, fina como a geada sobre a terra. Os filhos do persistiu com o grande pastor viram e disseram um ao outro: que é isso? Porque não sabiam o que era. E o tirado disse a eles: este é o pão que o salvação deu a vocês para comer. Esta é a fala que salvação apontou. Colham dele, cada homem conforme a boca dele come, um feixe por crânio, pelo número dos seres de vocês. Cada homem vai pegar para os que estão na tenda dele. Tá? Um feixe por crânio. Essa palavra aqui, crânio, ela, em muitos lugares, eu acho que ela vai estar caveira nas traduções. Não, cabeça, tá. Mas tem outra palavra para cabeça também. Chefe, como nas outras aqui. Chefe, é. Mas essa palavra, ela é a mesma palavra. Vou até confirmar aqui. É. No Novo Testamento nós temos a palavra Gólgota, que é o que eles chamam, que em algumas traduções tem o lugar de caveira, mas no grego traduz como crânio, tá? A palavra do grego é falada crânio. E em cada tradução ficou uma coisa diferente. Eu nunca vi sendo usado crânio em nenhuma das traduções convencionais. E a palavra do grego, a pronúncia é quase a palavra crânio. Tem lugares que traduz como lugar de uma caveira, tá? O nome do lugar era crânio porque tinha formato de crânio.
E por que que isso é significante? Porque o Cristo, ele é o crânio da coisa toda. Ele é o ele é o cabeça. E no português, por exemplo, nós usamos a palavra crânio como alguém muito inteligente. Então, falar que o Cristo é o crânio tem esse duplo sentido, porque ele é o cabeça e ele também é a inteligência, a sabedoria. E nós também, em Provérbios, nós vamos ver que a palavra sabedoria, ela é usada para se referir ao Cristo das formas que das coisas que ele faz no Novo Testamento. É uma coisa muito bonita de se ver. Quando a gente chegar lá, eu vou mostrar. Então, a palavra crânio aqui, ela é muito exata por conta desse sentido, tá? Eu até pensei em colocar a cabeça, que nem colocou aqui na outra. Mas o grego usa uma palavra que é quase igual à nossa crânio, só muda o sotaque, basicamente. E daí tem esse jogo de palavras, né, que nós a forma que nós usamos a palavra crânio no português, e o fato de que é a cabeça.